Gênesis 19, verso 1. Todos encontraram? Diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava assentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa, a casa de seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir o caminho. Passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade, de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram-lhe Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-nos aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Verso 9, gritaram: saiam da frente, disseram. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora, se quer ser juiz, faremos pior a você do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com suas filhas, e lhe disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que eles estavam brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, levem daqui a sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo eles hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Eu vou ler mais texto, irmãos, para a gente entender melhor a passagem. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Verso 21, está bem, respondeu o anjo. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade para a qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer até você chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Verso 26 e último. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Vamos orar, irmãos, nesse momento? Nós te damos graça, ó Deus, por essa noite, Pai, pelo culto de celebração, pela Santa Ceia, pelo sacramento. Pai, nós te louvamos, ó Senhor Deus, porque nós temos a liberdade de falar do Senhor aqui neste lugar, com este som ligado, Senhor Deus, sem problema algum. Nós te louvamos, ó Senhor Deus, porque, Senhor Deus, de modo maravilhoso o Senhor nos chamaste, o Senhor nos escolheste, Senhor. Pai, nós louvamos a Ti, nós adoramos o Teu santo nome, nós engrandecemos o Senhor através das canções, mas nessa hora, Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Fala com cada um que aqui está, com cada família representada, com aquele que entrou aqui, Pai, com o coração contrito e quebrantado e desejoso de ouvir a Tua voz.
Oramos, Pai, pela mãe da irmã Helena, Senhor Deus, que está hospitalizada. Estenda as tuas mãos de misericórdia, como já tem feito até aqui, e que, segundo a tua vontade, o Senhor a traga para casa, Pai, em paz e em segurança. Pai, oramos também, Senhor Deus, pelo Rio Grande do Sul. Pai, por esta tragédia, essa catástrofe, Senhor Deus, que todo o Estado foi afetado. Não apenas as pessoas, ó Senhor Deus, não apenas a economia, mas, ó Senhor Deus, Pai, a vida emocional, a fé. Pessoas, Pai, morreram, pessoas, ó Senhor Deus, estão desaparecidas. Pai, o Estado, Senhor Deus, está num problema sério. Estenda as tuas mãos, Pai, no poder público daquele lugar. Pai, estenda as tuas mãos, Pai, pela união, que, Pai, que possa fazer alguma coisa, Senhor, e que cada habitante, Pai, cada ser daquele estado esteja com os corações voltados a Ti, Senhor Deus, e dependendo do Senhor em qualquer circunstância. Abençoe, Pai, o presbitério catarinense que está de frente no cuidado dos pastores e dos missionários que estão no Rio Grande do Sul, as igrejas, ó Senhor Deus, não apenas da Renovada, mas todas as igrejas, todas as famílias, a todos que estão, Pai, sofrendo, Pai, neste momento. Tenha misericórdia, Senhor, mas acima de tudo, glorifica o Teu nome no meio do caos. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos na quinta-feira este tema sobre família. E todo mês de maio, quintas e domingos, nós falaremos deste tema. Um tema comum à igreja brasileira no mês de maio. A gente meio que decidiu, separou, não sei porquê, mas maio a gente acaba falando sobre família. E você sabe que as famílias estão mudando. Você pode contar, você que é da geração X, vai dizer que na sua época era diferente, né? E geralmente quando a gente fala que a nossa época é diferente, a gente diz que a nossa época era melhor. E a gente bate um saudosismo, porque na nossa época era diferente, a gente não ficava no celular não, pastor. Nossa época a gente brincava, né, de esconde-esconde, pega-pega, e subir na árvore, tomar banho no rio. Na minha época. Aí você já conhece tudo isso. Você que tem pai, que tem avô, eles vão dizer que a época deles era melhor, que os filhos obedeciam aos pais e que a vida era melhor na vida deles. Sim ou não? Quem já ouviu isso? Acho que todo mundo, né? E cada geração ela vai ser assim. Então, nós tínhamos famílias maiores. Tínhamos famílias maiores porque o contexto da sociedade, a economia do nosso país, a forma que a sociedade se organizava também era diferente. Geralmente tinha-se muito filhos. Por exemplo, da parte de pai e mãe, eu tenho 11 de um lado, né, tios de um lado e 10 do outro. Conheço famílias com 16, conheço famílias de 21 filhos. E aí alguém fala, não tinha televisão nessa época. Não tinha mesmo. E quando tinha era preto e branco, né? E a vida era diferente. Por que tinha muitos filhos? Para trabalhar, para ajudar na roça. E como que isso funcionava, conseguia dar certo nesse período? Porque morava todo mundo junto, morava na roça. O tipo de perigo que existia era diferente dos tempos de hoje. E aí, no nosso tempo para cá, a gente tem 1 filho, 2 filhos. Quando tem 3, que as pessoas falam, 3? Quando tem 4, então, 4? Né? Parece que é um trem do outro mundo. E aí a sociedade foi mudando. E à medida que muda os costumes, muda os valores, mas o que não pode mudar é a essência do que é a família. Essência do que a Bíblia fala como a palavra de Deus a respeito do que entendemos como família. E aí nós temos alguns tipos de organização familiares diferentes que nós tínhamos no passado. Nós temos, por exemplo, às vezes mães que precisam fazer o papel de pais também. Que às vezes nós chamamos de pães. Ela é pai e é mãe ao mesmo tempo. Pais que precisam fazer o papel de mãe também. Avós que precisam fazer papel de mãe. E que não deveria estar fazendo papel de mãe, mas de avó. Então nós temos, sem contar toda a diversidade que nós estamos tendo de outras configurações de família que você já deve estar pensando e lembrando qual que eu poderia citar aqui. Mas, irmãos, o texto que nós lemos conta a história de Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. A primeira vez que nós ouvimos falar nesse nome está lá em Gênesis capítulo 11, verso de número 27, quando narra a genealogia da família de Abraão e vai dizer que Terá teve Abraão, teve Naor, teve Arã. Arã era pai de Ló. Nesse caso,
Ló, sobrinho de Abraão. No capítulo 12, verso número 4, vai nos dizer que assim partiu Abraão, como o Senhor havia dito para ele, e Ló foi junto. Quando nós falamos de Abraão, do capítulo 12, a gente fala o que deu na cabeça de Ló para seguir o tio. E aqui tudo bem, Abraão sai lá de onde hoje é um lugar bacana para você passear, tirar férias, o Iraque, um lugar bem sossegado, né? Lá nessa região onde morava Abraão. E ele sai de lá e vai para Canaã. E ele leva junto o seu sobrinho chamado Ló. As coisas, irmãos, caminharam tranquilamente entre sobrinho e tio, apenas um capítulo. A gente não sabe quantos anos se passaram do capítulo 12 para o capítulo 13. Às vezes demorou muitos anos, mas Moisés, que narrou para a gente, não quis falar. E aí então no verso de número 8 do capítulo 13, Abrão, que ainda não se chamava Abraão, Abrão diz para Ló: Ló, não haja contenda entre eu e você, ou entre seus pastores, meus pastores, afinal nós somos parentes, cara. Eis aí toda a terra, vamos nos separar. Aí Abraão então faz uma proposta para o sobrinho: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão deu a possibilidade para o sobrinho escolher o melhor lugar. Ló olha para um lugar, para o rumo do Jordão, vê uma planície, um lugar bonito que o Moisés vai dizer que parecia o jardim de Deus, de tão bonito que era. E aí então, Ló vai para lá. No capítulo 14, Ló já tem um problema. Diz que dá uma guerra na cidade, que chama a guerra dos 5 reis, né? 4 reis contra 5. E aí a cidade de Sodoma é invadida. Os seus habitantes foram feitos prisioneiros. E Ló perde tudo. Abraão então luta para tomar Ló de volta. E Abraão convoca 318 homens da sua confiança. 318 homens treinados para a guerra. E vai buscar Ló. E consegue tomar Ló das garras dos reis, dos inimigos. E Ló fica lá na cidade. Passam 5 capítulos. Aí nós chegamos no capítulo 19 que nós lemos. A gente não sabe quantos anos passaram, mas aqui eu julgo que pelo menos uns 15 anos já se passaram. E agora nós estamos em uma das histórias mais interessantes, tristes e famosas da Bíblia, que é a chamada destruição de Sodoma e Gomorra. 2 anjos aparecem na cidade de Sodoma. Ló morava lá com a sua família. Quando eles chegaram, Ló estava no portão da cidade. Todas as cidades da antiguidade, elas eram cercadas por muros, por portões. E tinha lá a guarita, tinha lá o sentinela, ou também chamado de atalaia. Não sabemos por que Ló está lá, no portão da cidade. Não sabemos se Ló estava trabalhando lá, era o porteiro da cidade, o guarda. Não sabemos se de repente, como diz o outro, Ló estava lá curiando. Né? Saiu de casa, foi dar uma volta, vamos lá no portão da cidade, ver o que está acontecendo, né? Não sabemos se era isso, ou se ele por acaso, no mesmo dia que ele foi o dia que os anjos apareceram. Nesse dia apareceram os anjos então, e esses anjos eram os mesmos que conversaram com Abraão no capítulo 18. Se você conhece o texto, a passagem, no capítulo 18, Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí nós vamos ter a intercessão de Abraão. Senhor, se tiver 100 pessoas, o Senhor destrói? Não, Abraão, de jeito nenhum. Se tiver 50, se tiver 30, 20, se tiver 10, se tiver 10, eu não vou destruir. Não tinha nem 10 justos em Sodoma. Esse é o capítulo 18. Mas a curiosidade que nos intriga é que no verso 2 do capítulo 18 diz que chegaram 3 homens. Se você ler depois o capítulo 18, diz que chegaram 3. Quando a gente chega no capítulo 19, chegaram apenas 2. Depois você olha isso, tá? Então, um não foi embora, sei lá. Ló reconhece esses homens, e esses homens não eram apenas humanos, mas eles eram o que chamamos em teologia de teofania, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento através de figuras humanas. Esses homens eram anjos, eles querem passar a noite na praça. Ló insiste com eles: não, moço, vamos lá para casa, vai ter um tereré lá, vou fazer uma janta para vocês, vamos para casa. Os anjos então, os anjos de Deus, vão para a casa de Ló. O texto diz que Ló preparou um banquete, assou
pão sem fermento, e os anjos comeram. Pastor, anjo come? Os anjos do Antigo Testamento, as teofanias, sim, tá? O próprio Jesus, quando teve o corpo glorificado, comeu, né? A gente não sabe como é isso. No verso 4 vai dizer que os homens de toda parte, de toda a cidade de Sodoma, dos mais velhos ou os mais novos, cercaram a casa. No verso 5 vai dizer que os homens então pediram para Ló, né? Onde estão os homens que chegaram na tua casa? Cadê os visitantes? E esses homens, irmãos, estavam numa depravação, numa perversidade tão grande, que o pedido dos homens de Sodoma é que eles queriam ter relações sexuais com os anjos. Daqui vai vir a palavra sodomia, relativo a Sodoma. Na versão atualizada, a NA vai dizer o seguinte: traga eles aqui para fora, para que abusemos deles. A corrigida vai dizer para que conheçamos. Na corrigida, a ideia de conhecer tem a ver com relação sexual. Na NTLH, NVT, vai dizer para que tenhamos relações com eles. Aí você calcula. Em que pé que estava essa sociedade? A ponto desses homens, claro, pastor, eles não sabiam que eles eram anjos. Tudo bem. Mas chega alguém na cidade, estranho, visitante, e o povo dessa cidade, a primeira coisa que quer fazer é perversidade. Agora você imagina o nível, o naipe, a estirpe dessa cidade. No capítulo 18, 5, vai dizer que os pecados de Sodoma e Gomorra era tão grave que o próprio Deus desceu para conferir as acusações se eram mesmo assim. Era uma podridão só. Às vezes a gente fica sabendo de coisas que nos enojam, que nos trazem asco, que nos deixam mal. Agora você imagina as coisas que Deus vê. Agora você imagina as coisas que Deus presencia e que a gente não vê. Aí no verso 6 diz que Ló sai para interceder pelos anjos. Os homens da cidade tentam fazer mal por ele. Os anjos puxam Ló para dentro da casa, ferem ele de cegueira, colocam a mão lá para fora, todo mundo fica cego. Então, os anjos dão um ultimato para Ló: nós viemos para destruir essa cidade. Tire quem você tem daqui, fuja para os montes que nós vamos destruir tudo. E só tem um detalhezinho: não olha para trás. Ló ainda, irmãos, pede que os anjos dessem para ele direito de ir para outro lugar. Eu fico pensando nessas coisas, né? Deus está nos dando uma oportunidade, uma direção. Não, Senhor, mas, tá bom, mas Senhor, deixa eu então. Aí o anjo: tá bom, vai, não vou destruir essa cidade não. Aí Ló vai para uma cidade chamada Zoar. E aí o anjo diz então: só não olha para trás e vai embora. No verso 26, a mulher de Ló faz o quê? Quando ela olha para trás, ela se torna estátua de sal. E aí Jesus lá no Novo Testamento vai citar essa passagem: lembrai-vos, quem lembra? Da mulher de Ló. E sobre essa história, irmãos, complicada, que envolve a família de Ló, que eu gostaria de ministrar nessa noite sobre o seguinte tema, que está aqui no nosso telão. Vamos repetir: 1, 2, 3. Quando a família faz mal. Pastor, a família faz mal? Faz mal também. Deveria fazer apenas bem, mas ela pode fazer mal. Quando a família faz mal? A família faz mal quando negociamos o que é inegociável. A família faz mal quando negociamos o que é inegociável. Olha comigo o verso 4 ao 8. Ainda não tinha deitar-se quando os homens de toda a parte da cidade, Sodoma, dos mais velhos e mais novos, cercaram a casa, chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-nos até aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com ele. Ló saiu da casa, fechou a porta
E lhes diz: por favor, meu irmão, não façam esse mal. Agora presta atenção no verso 8. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bom a seus olhos, mas nada façam com estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. A Bíblia, irmãos, não especifica se Ló tinha mais filhos. A pensar pelos povos semitas, que geralmente tinha muitos filhos, a Bíblia não diz. Porém, a Bíblia diz apenas, narra a mulher de Ló e 2 filhas, não fala nenhum nome delas, como era o costume da narrativa hebraica. Quando aparece o nome de alguma mulher na Bíblia, é porque era de alguma maneira especial, não que essas não fossem. E não fala se ele tinha filhos. Os versos do capítulo 13 vai dizer que ele tinha pastores, mas não fala que Ló tinha filhos. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos fazer algumas perguntas a respeito de Ló. Primeira pergunta: Ló temia a Deus? Será que Ló temia a Deus? O tio, a gente sabia que sim ou não? Deus aparece para Abraão lá em Ur dos Caldeus, lá, eu sou o Senhor e tal, e revela a Abraão: sai da sua parentela, vou te fazer uma grande nação. Mas parece que não fica muito claro se Ló era um homem temente a Deus ou não. Segunda pergunta, irmãos: Ló sabia que Sodoma era uma cidade perversa e afundada no pecado antes de ir para lá? Pelo que o texto diz, parece que não. Se a gente olhar o verso 13 lá do capítulo de número 13, vai dizer o seguinte, que Ló olha para aquele lugar, a campina, acha bonito, vai para lá. Aí o verso 13 vai dizer: a Sodoma e Gomorra era um lugar de pecado e tal. Então parece que talvez Ló não sabia onde estava se metendo. Então, como diz meu bom e velho finado pai, nem tudo que reluz é ouro. Por fora, o que é? Bela viola. Por dentro, pão bolorento. Os adolescentes sabem dessa? Né? E aí ele olha para aquele lugar bonito. Aparentemente era um lugar bonito, mas era um lugar podre de pecado. Terceira pergunta: se Ló soubesse que Sodoma era como era, será que ele teria ido para lá mesmo assim? Alguém da região falou: rapaz, lá é bonito, mas o trem lá é feio. O negócio lá é, como diz o outro, é punk, o negócio é pesado. Será que Ló iria para lá mesmo assim? Não sabemos. Mas a quarta pergunta que talvez poderia nos ajudar de alguma coisa: quando Ló soube que Sodoma era como era, por que não foi embora? Ló chega lá e descobre que a barra é pesada. O negócio está feio. Aí ele poderia olhar para a mulher, para as filhas e falar o quê? Aqui não é lugar para nós não. Vamos embora, isso aqui não é ambiente para a gente. Mas Ló fica lá. O que sabemos, irmãos, é que Ló ganhou influência ou Ló ganhou ao mesmo tempo inimigos. Porque no verso 9, o povo da cidade, quando vai na casa de Ló, eles fazem uma acusação contra Ló da seguinte forma: esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Esse homem quer mandar aqui. Faremos a você pior do que a eles. Não sabemos qual era a participação de Ló nessa cidade e por que ele estava no portão da cidade. A gente não sabe, como diz aí, qual era o capital político de Ló naquela cidade. Mas o que fica claro é que Ló não era bem quisto naquela cidade. Será por quê? Será que porque ele era crente? Esse cara é crente, é um chato, tradicional, sei lá, não se dá com a gente. Ou porque ele era estrangeiro, um cara de fora vem, talvez ninguém gostava dele, mas não fica claro por que os homens estão acusando ele de querer mandar em tudo, ser juiz ali. O que sabemos, e que fica claro, irmãos, é que Ló perde, Ló troca, Ló deixa os seus valores mais essenciais,
que era o valor pela sua família. Mas pastor, como o senhor pode afirmar que ele perdeu o valor pela família? Basta perceber. A troca que Ló propõe, quando os homens da cidade querem abusar dos anjos, e ele então propõe dar as suas próprias filhas para serem abusadas no lugar dos anjos. No verso 8 vai dizer: vou trazê-las para cá e vocês façam com elas o que parecer bom aos seus olhos. Na NVT-NTLH vai dizer: vou trazê-las aqui para fora, vocês façam o que quiserem delas. Ló, irmãos, perdeu a moral. Ló perdeu o respeito. Ló não poderia, em quaisquer circunstância que fosse, trocar a sua família por nada. Ló perde o seu valor de família, em nome da proteção de estranhos, pela vida dos de fora. E aí você vai falar: ah, pastor, mas eles eram anjos, e Ló deveria cuidar deles, pois eles estavam hospedados na casa de Ló. E, ó irmãos, e quem diz que a gente é que tem que cuidar dos anjos? Onde é que diz na Bíblia que é a gente que cuida dos anjos? Até hoje eu sei o contrário. O que a Bíblia diz no Salmo 34, verso 7? Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, nos livra e nos guarda. Agora Ló, na cabeça dele, é ele que vai cuidar de Deus. Olha que legal. É eu que vou resolver os problemas de Deus. Você acha que a gente faz isso ou não? Então, irmãos, eram os anjos que iriam cuidar de Ló e sua família, não o contrário. Nossa família, irmãos, não pode ser trocada por absolutamente nada. Nem por religião, nem por igreja, futebol, política, dinheiro, negócio, fama, qualquer coisa. Se nós perdermos o valor da família, nós perderemos o valor do que é essencial. Nessa hora que os anjos vieram, estão lá na casa de Ló e os homens cercaram a cidade, o que Ló deveria falar para os anjos? Deveria falar igual o mineiro, né? Ó, deu um trem ruim para vocês aí, hein? Vai lá fora resolver esse negócio, né? Só foi sem chegar, o trem deu problema. É ou não é? Mas, gente, nós estamos com o próprio Deus dentro de casa e eu quero resolver o problema. Nós estamos com o próprio Deus na nossa vida, mas a gente acha que é a gente que vai resolver os problemas, sim ou não? A gente quer tomar das mãos de Deus. A gente quer a gente resolver, a gente fazer. Mas numa hora dessa eu falaria: rapaz, a bronca está feia para vocês, hein? Vocês chegaram arrumando rolo. Ó, nós vamos ficar aqui, eu vou ficar aqui com a minha mulher, minhas filhas. Nós vamos interceder, hein, para vocês. Nós vamos interceder e vocês vão lá fora e quebram o pau lá fora. Mas eu estou fora, gente. E o pior, irmãos, Ló acha que vai resolver o problema trocando o valor do que é essencial, negociando o inegociável. Qual o valor que talvez a sua família perdeu? Qual o valor que a sua família talvez perdeu? O respeito? Será que sua família não era de mentir, mas agora a mentira faz parte do currículo? Filho mente, mãe mente, pai mente. Será que esse valor for perdido? Sua família nunca viu uma agressão na vida. Mas agora parece que a agressão se tornou algo comum. Verbal, física. E aliás, irmãos, isso dá inclusive cadeia. Hoje nós temos uma campanha da mulher fazer um X na mão. Quantas mulheres conhecem essa campanha? As que não conhecem. Toda mulher que estiver em perigo, faça um X na mão e mostre para alguém. Isso é um sinal que você está em perigo.
e prenda esse homem que não te ama. Se eu souber, irmãos, aqui na igreja, eu denuncio. Pode ficar com raiva de mim. Se eu souber, eu denuncio na hora. Porque se eu não fizer isso, eu não quero fazer o teu velório aqui. Nossa, pastor, mas aqui todo mundo é crente. É isso mesmo. Você acha que isso não acontece na casa de crente, não? E qual que é a lista dos valores que nós perdemos? Se a gente não cuidar, irmãos, nós vamos negociar o que é inegociável. Olha o que esse cara estava fazendo, esse cara é maluco. Lá na carta de Paulo a Timóteo diz assim: se você não cuida, principalmente dos seus, os da própria casa, negou a fé e é pior do que infiel. Se a gente não cuidar, primeiramente, irmãos, da nossa própria família, a Bíblia diz na NTLH que nós somos pior do que ateus. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos negociar o que é inegociável. Há valores na nossa vida, há valores na nossa casa, há valores no nosso casamento que são inegociáveis. Jamais Ló deveria ter oferecido suas filhas em um suposto zelo a Deus. Ló jamais deveria ter vendido os valores da sua família. Qual é o valor, de repente, que a sua casa perdeu? Qual é o valor que a sua casa precisa resgatar, ou a minha casa, a nossa casa? A família, irmãos, faz mal quando nós negociamos o que é inegociável. A verdade é inegociável. A fidelidade é inegociável. A honra é inegociável. A misericórdia é inegociável. Nós temos uma lista de valores, irmãos, que são inegociáveis. Se negociarmos os valores da nossa família, talvez a gente nunca mais vai conseguir resgatá-los. A família faz mal quando negociamos o que é inegociável. Quando a família faz mal quando não temos sabedoria para lidar com os problemas. Quando não temos sabedoria para lidar com os problemas. Verso 8 de novo. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam que elas, o que for bom aos seus olhos com elas, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Nós falamos dos valores que Ló perdeu ao colocar suas filhas para ser abusadas. Mas agora a gente precisa pensar como nós lidamos com os conflitos familiares, como lidamos com os problemas dentro da nossa casa, da nossa família, e como nós reagimos. No meio da confusão, irmãos, no meio do tumulto, Ló toma uma decisão precipitada. Antes de qualquer coisa, Ló, irmãos, deveria pensar, raciocinar, arrazoar, ponderar, avaliar o que poderia ter sido feito naquele momento. Talvez ele poderia dizer para a turba enfurecida que está lá fora, a multidão, e ele falou: gente, espera aí, só um pouquinho, vamos conversar um pouco, dá licença. Entrava para casa, vou falar com os homens que estão na minha casa. E aí talvez ele poderia dizer: rapaz, já que os caras são representantes de Deus, vou falar com o próprio Deus. E aí ele poderia falar com os anjos da seguinte forma: olha, estou com uma ideia, tenho uma ideia boa. Aí os anjos: fala, quais são? Então estou com a ideia de pegar minhas 2 filhas e jogar lá para fora para a multidão fazer o que eles querem com ela. O que vocês acham que os anjos de Deus fariam? Nossa, que coisa boa, que ideia boa, que ajuda legal você está me dando, olha que notícia boa. Você acha que Deus ia permitir um negócio desse? Ele poderia ir lá conversar com a esposa, com as filhas, com o genro, gente. 2 genros dentro da casa. Por que não deu genro?
Olhar para os dois e falar, ó, o trem deu ruim para vocês, hein? Vocês querem casar com as meninas? Querem. Então sai vocês dois lá, se vocês for bom de pancada, conseguir passar, vocês vão casar. Aí as filhas, gente, não dá para entender. Mas ele simplesmente toma a decisão sozinho, que envolve os outros, sem consultar ninguém. Quantas vezes, irmãos, nós tomamos decisões e a esposa não fica nem sabendo? Depois chegou em casa, ué, o que foi? Ah, então, sabe o que é? Aí o marido já fez tudo, já resolveu, já... Aí a mulher fica... Quantas vezes, então, nós tomamos decisões, as mulheres, o esposo não fica nem sabendo? Quantas vezes os filhos tomam decisões sozinhos e os pais não ficam nem sabendo? Há muitas famílias, irmãos, que até hoje pagam caro pelas decisões individuais, unilaterais e arbitrárias de que alguém tomou na família. A pessoa vai lá, age, toma decisão, aí quando dá tudo errado, aí quer trazer a esposa para o meio. Claro que não acontece aqui na Renovada, né, gente? Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Quando nós estamos com problemas na família, como que a gente age? Ló, na doida, sem pensar, oferece. Gente, Deus foi tão bom que não deixou. Porque imagina que poderia ter sido feito essas meninas. Matarem elas. E aí, irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra aos pais. Não briguem na frente dos seus filhos. Vou repetir. Não briguem na frente dos seus filhos. Se você é pai e mãe e briga na frente do seu filho, você está preparando um trauma para quando ele for grande. Simples assim. Casais que brigam na frente dos filhos criam um ambiente de medo, de tensão, de insegurança e de angústia. Segura um pouco. Sai de casa para brigar. Deixa todo mundo dormir. A criança está lá com medo porque ela ama os dois. E o pai e a mãe estão lá quebrando o pau na frente da criança e a criança está lá com medo. Aí a criança muda na escola, começa a ficar tímida, chorosa, com medo, começa a dormir demais, começa a dormir de menos, começa a comer demais, comer de menos. Volta a fazer xixi na fralda. Volta a querer dormir com os pais. E nós, o que dizemos para esses sintomas? Isso é frescura. É frescura. Na minha época, não era assim, não. Cada época é uma época. Cada fase é uma fase. Cada tempo é um tempo. Lá na hora do problema, irmãos, perde a cabeça. E nós, crentes, homens e mulheres de Deus, de oração, assíduos no culto, dizimista, ofertante, será que a gente perde a cabeça na hora de lidar com os problemas? Eu atendo pessoas já tem 15 anos. E eu poderia falar todos, mas se eu falar todos, eu vou generalizar demais. Mas eu vou falar quase todos. Quase todas as pessoas que eu atendi nesses 15 anos, que têm problema de pânico, baixa autoestima, insegurança, medo, transtorno de ansiedade, depressão, quase todas são sintomas de uma família disfuncional, irregular, destruída, desequilibrada e desestruturada. Aí a gente quer que os nossos filhos fiquem firmes.
A gente quer que nossos filhos fiquem bem, sejam corajosos, sejam decididos, saibam o que quer. E às vezes a gente não percebe que a nossa família pode estar fazendo mal. A pessoa, irmãos, é adulta, casada, com filhos, está com problemas emocionais e você começa a investigar a causa dessa pessoa. O problema dela é que ela tinha uma casa tóxica. Palavra da moda, né? Uma casa insalubre emocionalmente. Batendo gente casada aqui, gente com filho, gente velha. Gente que somatizou no corpo a pressão, a palavra de maldição, o estresse da família, da casa. A gente se orgulha, irmão, de dizer assim: eu apanhei tanto quando era pequeno e não morri. Mas quantas pessoas que apanhou tanto e hoje tem raiva do pai, raiva da mãe, porque o apanhar era um ambiente de violência. Eu conheço, irmãos, várias pessoas, eu não estou falando do que eu não sei, doentes emocionalmente, pessoas de idade, 60 anos, 65 anos, que quando lembra da infância, chora imediatamente, porque a infância foi apenas violência, a infância foi apenas algo ruim. Então, irmãos, se nós queremos dar um futuro aos nossos filhos, que a gente possa dar pelo menos um futuro emocional saudável. É o mínimo que a gente pode fazer. Tem pais que estão se preocupando em dar uma poupança para o filho, não é errado. Dar condições financeiras para o filho não é errado. Mas a melhor coisa que você pode deixar para o seu filho é a sua fé. E uma vida emocionalmente saudável. Nós temos vários professores na igreja. E é muito claro. A criança extremamente bagunceira. A criança que a gente chama de birrenta. A criança que é agressiva. A criança que é problemática. É só você perguntar como é a família dela. Pronto. Irmãos, é praxe. Pega aquele guri que ninguém quer, que a gente chama aí, muitas vezes inadvertidamente, de capeta. Pega ele e pergunta, como é que é a família dele? Agora, quando você tem famílias estáveis emocionalmente, famílias saudáveis, famílias equilibradas, a criança é saudável, é estável e é equilibrada. A família faz mal quando nós não temos sabedoria para lidar com os problemas. Os nossos filhos não são culpados pelos nossos problemas de casais. Nossos filhos não têm culpas das nossas contas. Nossos filhos não têm culpa das nossas dívidas. Então, coisa de adulto, trate com adulto. Coisa de adulto, trate como adulto. E não envolva a criança naquilo que ela não pode se envolver. Terceiro, quando a família faz mal quando nossa palavra perde a credibilidade. Olha agora o verso 12 ao 14. Quando os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém nessa cidade? Genros, filhos, filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, verso 13. Porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Verso 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com suas filhas. Ele disse, depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, pensaram que ele estava brincando. A confusão rolando, a cidade empolvorosa, os homens querendo invadir a casa de Ló, os anjos feram os homens de cegueira, vem o ultimato, nós vamos destruir o lugar. E aí os anjos perguntam, quem mais você tem?
Ló vai lá avisar os genros. Quando eles avisam os genros acham que o sogro estava brincando. Pensa na moral desse sogro, hein? Na corrigida vai dizer assim: foi tido por zombador aos olhos dos genros. E na atualizada vai dizer: achava que ele gracejava com eles. O genro deve ter olhado para o sogro e falado: pegadinha do malandro, né? Pensa agora. Eles estão no meio de um problema sério. A cidade será destruída, mas os genros acham que o sogrão está o quê? Brincando. Ló estava falando a verdade, mas a verdade de Ló foi compreendida como brincadeira. Eu não sou sogro ainda, espero que demore, né? Como é que é ter genro aí, quem tem genro, né? Claro, estou falando que genro é mal não, tá? Não é isso. Mas o sogrão chega lá e, gente do céu, olha, não vai destruir a cidade, vamos embora. O genro cai na risada. Ah, esse velho deve ter bebido hoje. Pensa um velho doido. Destruir a cidade, o pessoal cai na risada. Ló fala a verdade, e sua verdade é compreendida como brincadeira. A família faz mal, irmãos, quando nossa palavra perde a credibilidade. Quando um pai perde a moral, quando uma mãe perde a moral, quando um filho perde a moral, pode levar muito tempo para se conquistar credibilidade novamente. Pai, mãe, filhos, não percam a sua credibilidade. Ló falou algo sério aos genros e eles simplesmente deram risada. Então vamos lá pensar, por que os genros não acreditaram no sogro? Primeiro, talvez porque não cria na notícia ruim. O quê? Vai destruir a cidade? Talvez, pode ser. Ou talvez porque não criam na palavra do próprio sogro. Que vai acreditar no sogro? Esse cara só fala mentira. Esse cara nunca fala o que é sério agora. Terceiro, talvez porque o sogro não dava testemunho. Não tem aquela pessoa que sempre fala brincadeira, brincadeira, e na hora que ela quer falar uma verdade, ninguém acredita? Ela brincadeira, brincadeira. Na hora que ela quer falar algo sério, as pessoas não querem acreditar. Por quê? Mas está sempre brincando. Então, será que o sogro não falava a verdade? De repente o sogro era um mentiroso. E aí na hora que o sogro vai falar a verdade, eles não acreditam. A palavra de Ló perdeu o crédito. Por qual motivo? Moisés não deixa claro para a gente. Das poucas coisas que nós temos nessa vida, irmãos, e como diz provérbio, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Se você tiver um bom nome, irmão, você vai longe. Agora, você com o nome bagunçado, pode ser problema. Às vezes os filhos não querem ouvir mais o pai, não é porque não amam mais, é porque de repente perdeu a credibilidade. Como é que vai ouvir esse pai? Às vezes a mãe não tem mais palavra, tem autoridade, porque perdeu a credibilidade. Mas você pode reconquistar isso. E a gente precisa ter a nossa credibilidade de pai, de esposo, de esposa, de funcionário, de patrão, de servo de Deus. A família faz mal quando nossa palavra perde a credibilidade. Para finalizar, nós passando um pouquinho do horário. Família faz mal quando nós ficamos presos ao passado.
verso 23 e 26, vou acelerar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol havia nascido sobre a terra, então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre o Sodoma e Gomorra, assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície. Como todos os habitantes da cidade, a vegetação crescia. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e transformou-se em coluna de sal. No verso 15, Ló vai sair com as filhas e os genros, ou as filhas e a mulher e os genros ficam, tá? O genro não acreditou. E não foram nem atrás das meninas, hein? Isso é que amava as meninas para casar, hein? Não, sogrão, eu não deixo ela não, hein? Elas vão embora, vamos junto, é ou não é? E aí o genro, esse genro aqui também, irmão, não estava com nada, hein? Nem para seguir as meninas, né? E o amor que prometeu? Por onde você for, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus. E esse genro aqui, ó, podia descartar que não estava com nada. No verso 16 diz assim: tendo ele hesitado, os homens, Ló ficou ali. Vou, não vou. Vou, não vou. Aí o que o anjo fez? Catou o homem pelo braço, falou: vamos embora, corre, né? Pegou também a mulher, as duas filhas. Olha o que o texto diz: tiraram ali com força, não queria sair não. E os deixaram fora da cidade, correram com esse povo até fora da cidade, porque o Senhor, olha o texto diz, teve misericórdia deles. Verso 17: assim que os tiraram da cidade, um deles disse: Ló, fuja por amor à sua vida. Único pedido dos anjos: não olhe para trás e não pare em lugar nenhum das planícies, fuja para montanhas, ou você será morto. Pastor, por que Deus pediu para não olhar para trás? Não sei. Mas ele pediu. É difícil obedecer ou não? Quem acha que é fácil obedecer? Quem acha que é fácil? Quem achar que é fácil, no final você me aguarde que eu quero pegar umas aulas. Obedecer não é fácil não, irmãos. Obedecer não é fácil. Mas é a única coisa. Nossa, meu Deus, será que é tão difícil não olhar para trás? Será que é tão difícil assim? O anjo diz: não olhe para trás, só isso. A orientação era simples, era fácil. O problema é que o nosso coração é insubmisso e muitas vezes nós não queremos aceitar as orientações de Deus, por mais bobas que elas pareçam ser. Ah, o que tem? Acha que Deus vai incomodar só de olhar para trás? Ah, besteira. Ah, o que tem? Vou olhar para trás sim. Eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Os adolescentes não fazem isso não, né? Ah, o que tem olhar para trás? E aí, os anjos metem pressão neles, corre, que nós vamos destruir a cidade. Ló e suas filhas estão correndo, né? Eu acho, e obviamente com medo. E aí a mulher de Ló, só uma olhadinha assim, né? Mas por que não quer que olhe para trás? Quando ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. A mulher de Ló sai de Sodoma, mas Sodoma não sai dela. A mulher de Ló sai de Sodoma, mas Sodoma não sai dela. Alguns comentaristas vão fazer uma aplicação do literal para o óbvio. Por que ela olhou literalmente? Porque talvez ela tinha saudade da cidade, gostava da cidade, amava a cidade, estava presa à cidade. E o que isso tem a ver, pastor, com a minha família? Tem gente que está presa ao passado. Tem gente que está preso naquela situação que ocorreu em 1962, no dia 3 de maio. Você não lembra, né? Então, tem aquela vez? Aí a gente fica... Aí a família faz mal quando a gente fica preso ao passado. O que é perdão, irmãos? Perdão é esquecimento.
Quando Deus fala para mim, para você que nos perdoa, Ele está dizendo que Ele nunca mais vai lembrar do que você fez. Se Deus te perdoa, Ele nunca vai jogar na nossa cara. Perdão é esquecimento. Aí o marido perdoa a esposa perdoa o marido, sei lá por qual motivo que seja. Mas deu uma brechinha, o que acontece? Então, né, você esqueceu, né, daquele dia. Não vai dar bom isso. Se é passado, é por algum motivo que está lá. Se é passado, é porque não é para estar no presente. E nós temos um monte de provérbios populares sobre isso, né? Quem vive de passado é museu, quem águas passadas não move moinhos. E há muitas famílias que sofrem até hoje por causa de erros do passado. Pessoas que não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar o filho, não perdoa a sogra, o cunhado, o genro, a mãe, o pai. E estão aqui na igreja. Inclusive até tomaram ceia hoje. E estão por aí. Crentes, evangélicos, de oração. Fiéis a Deus. Dizimistas, ofertantes. E estão simplesmente amarrados, sofrendo com aquilo que já acabou, com aquilo que já passou, com aquilo que Deus perdoou, com aquilo que não faz mais parte da sua vida. A mulher de Ló sai de Sodoma, mas Sodoma não sai dela. O coração dela estava encharcado de passado, assim como muitas vezes o nosso coração pode estar encharcado de passado. Se o seu passado ainda te faz mal, trate ele. Ressignifique ele, procure uma ajuda, um terapeuta. Mas não viva de passado. A família faz mal quando a gente continua preso ao passado. Não tem problema em falar isso aqui. Eu tenho 2 tios, um já faleceu. Ficaram 15 anos sem conversar. 15 anos. Tinha festa de família. Se um ia, o outro não ia. Se o outro ia, o outro não ia. 15 anos. Brigados. Inclusive, ameaçar o outro de morte. E aí meu finado pai era muito conversador, sanguíneo. E aí um dia falou, eu vou fazer esses dois conversar. E os dois estavam tomando umas biritas. Meu pai foi lá e pegou na mão dos dois. Empurrou eles assim, falou, vocês vão conversar agora. E nós vamos resolver esse negócio. Deu certo. Voltaram a conversar. 15 anos depois. Com 15 anos depois, os filhos já eram adolescentes. 15 anos depois, a história já tinha sido passada. E não demorou muito. Um desses meus tios faleceu. E eles perderam tempo. Perderam o abraço. Perderam o carinho. Perderam risadas. Perderam almoços em famílias, aniversários. Perderam momentos bons. Porque o orgulho era maior que a capacidade de pedir perdão. Quando a família faz mal, a gente fica preso ao passado. Ministério do Louvor, nós já vamos encerrar. Quando a família faz mal quando nós negociamos o que é inegociável. Não troque sua família por nada, meu irmão. Família é a primeira instituição de Deus. É por isso que o diabo tem tanta ódio da nossa família. Então lute por ela. Lute pela sua casa. Família faz mal quando nós não temos sabedoria para lidar com o problema. Na carta de Tiago diz o quê? Quem quer sabedoria faz o quê? Peça a Deus e Ele vai dar. Pastor, estou com dificuldade no meu casamento. Irmão, se você confiar em mim, eu já tenho 15 anos com a mesma mulher. E espero morrer ao lado dela, né? Estamos aí para ajudar.
Ah, não, acho que o senhor é muito novo, eu tenho 30 anos de casado, o que o senhor tem para falar para mim? Opa, não quer eu? Tem gente mais velha aí. Procura ajuda, procura um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. Família faz mal quando nossa palavra perde a credibilidade. Se você é pai, mãe, filho e está sem credibilidade, reconquiste. Lute por isso. Lute pela sua credibilidade novamente. Retome a credibilidade da sua família, para que a sua família sinta orgulho de você, orgulho da mãe que tem, orgulho do pai que tem, orgulho do filho que tem. Lá vai falar para os genros, os caras acham que é brincadeira, dá risada. Família faz mal quando nós ficamos presos ao passado. Hoje também é noite de nós enterrarmos o passado, irmãos. Hoje é noite de nós liberarmos perdão. Hoje é noite de nós pedirmos perdão. Talvez você aqui na igreja está bem com as pessoas, mas talvez tenha algum parente seu. Irmãos, eu conheço tanta gente que é brigado com família, que não fala com a avó, não fala com o tio, não fala com não sei quem. Ah, pastor, mas quem errou foi ele, problema dele. Quem tem que pedir perdão e resolver, quem é o crente da história e entende a graça e o perdão de Deus é você. A gente luta tanto, irmãos, trabalha de noite, 10 horas por dia, 12 horas por dia, e na nossa cabeça a gente tem que dar o melhor para os nossos filhos. Irmão, se você quer dar o melhor para os seus filhos, vá para a sua casa e ame a sua família. Filhos amados são filhos seguros, são filhos que têm autoestima, são filhos que sabem o que querem, são filhos que não se balançam por qualquer coisa. Filhos amados são seguros. Se você quer dar o melhor para a sua família, ame ela. É apenas isso. Pare de se preocupar com a roupa, com a viagem, com o celular. Ame a sua família, porque é a herança que Deus te deu e você vai precisar prestar conta dela. Você trabalha, morre, deixa herança para os filhos brigar. Adiantou? Adiantou nada. Mas se você amar seu filho querido, o dia que você se for, ele vai ter orgulho de você e ele vai falar: olha, meu pai não me deixou nada porque não tinha, mas eu sinto orgulho deles porque eles me amaram. Minha família era um lugar saudável, minha família era um lugar bom. E nós estamos nesse mês da família. E você vai se colocar de pé nesse momento e nós vamos orar pelas famílias nessa noite. Talvez você hoje é essa família que é uma mãe sozinha, mãe que cuida dos filhos. Talvez você é um pai que cuida dos filhos. Talvez você é um pai ou uma mãe que está num processo de separação, desentendimento. Nós temos muitas situações talvez de pais envolvidos com álcool, com droga, com jogos, prostituição, não sei. Situações de abandono. Mas uma certeza eu tenho, que nessa noite nós estamos diante do Pai Celestial, do Pai que nos ama, que ama a família, que ama a sua vida, seu filho, sua esposa, que te ama. Ministério de louvor vai louvar e você me perdoe um pouquinho o atraso. E nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse pela sua família nessa hora. Se você estiver com a sua família, eu queria que você pegasse na mão dela. Se você não tiver, não tem problema, não se constranja. Mas de repente pega na mão de alguém que também está sem a família nessa noite. De repente a família está longe. Pega na mão dessa pessoa e ore com ela. Abençoe a vida dela nessa noite. Oremos um pelos outros, como diz o apóstolo Paulo, em nome de Jesus.